Olá pessoal, este na verdade é o terceiro videoaula que eu estou fazendo para vocês. Então, essa disciplina a gente já começou em um determinado momento, e aí a gente teve que interromper, porque veio a pandemia, e aí a gente está recomeçando, né? Então, nós teremos essa disciplina feita de forma corrida, né? Nós teremos que ter bastante aula durante a semana. Então, já tem materiais prontos na nossa sala, na sua sala virtual, vocês têm que ir acompanhando. E eu irei gravar vídeos com aulas assíncronas, como esta que eu estou fazendo, e nós teremos aulas síncronas também. Eu irei gravar os vídeos com os conteúdos mais importantes da disciplina. E deixarei as nossas aulas síncronas que serão ao vivo, né, para que a gente tire as dúvidas, para nós tirarmos as dúvidas, para vocês fazerem as perguntas, para a gente resolver exercícios. Então, assistam os vídeos, leiam os materiais de acordo com cada semana. Então, toda semana terá os materiais para vocês lerem lá. Terá os exercícios, os textos escaneados e terão os vídeos. Então, leiam os materiais, assistam os vídeos, anotem as dúvidas, todas as dúvidas anotem, e durante as nossas aulas síncronas, que serão marcadas sempre com antecedência, no caso amanhã, quarta-feira, nós teremos aula síncrona, essas aulas serão mais para nós tirarmos dúvidas. Experiências com outras disciplinas que eu já dei nesse sistema aqui, à distância, né, virtual. É muito ruim ficar abrindo e fechando slide para ficar dando aula durante as aulas síncronas, porque a internet trava, cai, os alunos têm problemas também com a internet. Então, eu farei vídeos com os conteúdos, porque por meio dos vídeos vocês poderão assistir, vocês poderão retornar, vocês poderão pausar, vocês poderão aproveitar melhor as aulas. E aí as aulas síncronas serão mais para nós tirarmos as dúvidas e resolvermos exercícios. Então, por favor, só peço a vocês que utilizem esses materiais, mas não divulguem. Esses materiais, os vídeos, os materiais que eu disponibilizei na sala, é para disciplina. Então, por favor, não divulguem fora da sala de aula, ok? Então, muito bem. Para esta aula, então, eu preparei um resumo para falar desses seguintes assuntos aí, ó. Falar língua e fala, falar de língua e fala, forma e substância, fonema e fone, fonema, fone e letra. Então, eu fiz uns slides para mostrar isso para vocês. Dos conceitos fundamentais para a nossa disciplina é o conceito de língua e fala. Bom, esses dois conceitos, língua e fala, foram introduzidos por Fernando Saussure, um linguista franco-suíço, né, que é considerado o pai da linguística. Então, o Saussure dividiu a língua em duas dimensões, que ele chamou de langue, língua, e parole, que é a fala. Então, o que seria essas duas coisas? Bom, a língua, segundo Saussure, é o sistema abstrato que todos os falantes da mesma língua dominam. Então, quando vocês estão me ouvindo aí, vocês estão me entendendo porque vocês têm na cabeça de vocês, na mente de vocês, o sistema da língua portuguesa. Então, vocês dominam a língua portuguesa, vocês têm a língua portuguesa. Mas, no entanto, vocês não estão falando. Quando vocês falam ou escrevem em língua portuguesa, vocês estão atualizando o sistema, vocês estão usando efetivamente a língua. Isso o Saussure chamou de fala. Então, a fala é o uso efetivo que se faz da língua. É a materialização da língua. Então, essa materialização pertence à substância da língua. A língua em si é constituída de formas. Então, as unidades da língua são unidades, como Saussure dizia, né? Unidades opositivas, relativas e negativas. A fala é mais a substância, a realização, materialização. Então, é possível variação na fala. Por exemplo, a gente pode dizer tia e tia, e significa a mesma coisa. No plano da língua, isso não é possível. No plano da língua, essas alterações que não provocam distinção não têm importância. Então, tia
e tia não tem relevância. Agora, tia e dia, ou dia, tem importância, porque tia é uma coisa, dia é outra coisa. Ok? Então, uma coisa é a forma, pertence à língua, outra coisa é a fala, que é a materialização da língua, em que tudo é mais variável. E aí, se a gente retomar o conceito de Platão, né? A forma é a ideia, é perfeita. A substância é efêmera, é imperfeita. Então, tal. O fonema é a forma da língua. O fone é a substância da fala. Então, esses conceitos de língua e fala é muito importante para a gente entender depois esses outros conceitos, como, por exemplo, forma e substância, fonema e fone, ok? E também entender letra. Eu separei, então, fiz o seguinte, organizei o seguinte esquema para tentar ilustrar isso para vocês. Então, imaginem isso aqui, ó. Esse conjunto de coisas aqui é apenas substância. Então, tem um bocado de coisas aqui que é substância, é alguma coisa. Mas somente quando eu organizo dessa forma aqui, é que essa substância se torna efetivamente forma. Ou seja, a forma é algo que tem uma significação, é algo que se define numa relação de oposição, é algo que compõe uma estrutura. Então eu sei, aqui, por exemplo, eu tenho só substância. Não sei o que significa cada uma dessas coisas, mas aqui eu posso dizer que isso aqui é orelha e que isso aqui é nariz. E como é que eu sei cada uma dessas coisas? Porque uma dessas coisas se define em relação à outra. Ou seja, isso aqui é nariz, porque esse lugar aqui é o lugar do nariz. Ou seja, a definição disso aqui como nariz se dá em correlação com as outras formas. Ok? Então eu posso ter uma orelha maior, uma orelha menor, mas isso é só uma questão de substância. Independente de ser uma maior ou outra menor, as duas são orelhas, porque isso se define na relação, porque isso é forma. Na língua, a gente pode ver aqui, ó. Então eu tenho aqui, isso é substância. Eu tenho esses fonemas aqui, esses segmentos aqui, isso é apenas substância. Mas quando eu organizo isso aqui desta forma, aí isso aqui passa a ser uma estrutura e cada uma dessas partes tem uma significação, é uma forma. Então, isso aqui é a raiz do verbo amar, isso é a vogal temática, que reúne todo um grupo de verbos, que a gente diz verbos da primeira conjugação. Isso aqui é a forma, é a marca de infinitivo, ou seja, é uma marca em que o verbo se apresenta, como se diz, é uma forma básica do verbo, né? Não conjugada. Um outro exemplo nós podemos dar na fonética. Então nós temos aqui, ó, tia e tia, essa variação tia e tia. Essa variação entre ti e te é meramente substância. Agora, quando eu comparo aqui tia e dia, aí aqui já é forma, porque tia é uma coisa e dia é outra. Pouco importa se alguém vai dizer aqui tia ou tia, ou aqui dia e dia. Essa oposição aqui é uma oposição distintiva. Essa relação aqui é uma relação, como se dizia, negativa ou positiva. Ok? Enquanto essa aqui é meramente uma variação de substância. Um outro exemplo, nós temos costa e costa. É a mesma coisa. Quem diz costa ou está dizendo costa, da mesma forma como quem diz tia ou diz tia, aqui é a mesma coisa, aqui também, né? Agora, quando se diz, por exemplo, acha e aça, coisa diferente. Acha é uma coisa, aça é outra coisa. Então, aqui, esses segmentos pertencem à forma. Ele se define numa estrutura e tem uma significação. Ok? Veja, nesse contexto aqui, essa variação sh e s é uma variação que ocorre em contexto pós-vocálico, ou seja, no final da sílaba. Eu tenho a sílaba cosh, ok? Então, isso está ocorrendo no final da sílaba. Aqui eu tenho uma outra estrutura. Eu tenho chá
no início da sílaba, porque o A é uma sílaba, chá é outra sílaba, ok? Aí eu fiz um quadro ilustrativo com as diferenças entre fonética e fonologia, ok? Então a gente tem aqui, olha, fonética lida com a substância da língua, ou seja, com a substância da língua, ou seja, com a fala, com a parole. A fonologia lida com a forma da língua, ou seja, com a langue, a língua, né? A fonética estuda os sons da fala. A fonologia estuda os sons da língua. Bom, atualmente, então isso aqui ainda digamos assim, muito preso ainda ao conceito de Saussure sobre língua e fala. Mas atualmente, sobretudo uma das ramificações da linguística, que é a sociolinguística, ela superou essa dicotomia de Saussure, de falar de língua e fala, a langue parole. Então, por exemplo, hoje, para a sociolinguística, ou seja, para uma ampla gama de linguistas, a língua é a fala da comunidade. Então não existe língua e fala. A língua é a fala, só que é a fala de uma comunidade. Então, para a gente se livrar dessa dicotomia língua e fala, a gente pode fazer essa diferença aqui. Ó. Eu posso dizer assim, fonética estuda os sons da língua, só que do ponto de vista de sua produção, no caso da fonética articulatória, ou do ponto de vista de sua percepção, no caso da fonética auditiva, ou do ponto de vista das suas propriedades físicas, no caso da fonética acústica. Ou seja, eu posso falar então, tanto na fonética quanto na fonologia, posso dizer fonética, estuda os sons da língua, e posso dizer fonologia, estuda os sons da língua. Só que na fonética, esses sons da língua de um ponto de vista. No caso da fonética, o ponto de vista da produção, da percepção, das propriedades físicas do som. Enquanto que na fonologia, esse estudo dos sons da língua é de um ponto de vista da função, da relevância que esses sons têm para distinguir palavras, formas diferentes, ok? Então, a gente pode dizer dessa forma. Posso dizer simplesmente fonética é o estudo dos sons da fala e fonologia é o estudo dos sons da língua, admitindo a dicotomia língua e fala. Ou dizer fonética é o estudo dos sons da língua do ponto de vista da produção, percepção, das propriedades físicas, enquanto a fonologia estuda os sons da língua do ponto de vista da sua função. Outra distinção entre fonética e fonologia. A fonética tem como unidade básica o fone, que a gente representa normalmente entre colchetes, assim. Ó. Então, a gente coloca entre colchetes, representa assim. Já a fonologia, a unidade básica da fonologia é o fonema. E a gente representa os segmentos fonêmicos entre barras paralelas, como estão aqui. Ó. Uma outra distinção, os nomes das subunidades básicas da fonética a gente chama de vocoides, contoides e glides. Por exemplo, na palavra pai eu tenho P, que é um contoide, eu tenho o A, que é um vocoide, e tenho este izinho aqui, que é assilábico, que eu chamo de glide. Na fonologia, as minhas subunidades básicas eu chamo de vogais, consoantes e semivogais. Veja que são termos correspondentes, ou seja, vocoide é um conceito da fonética, vogais é um conceito da fonologia, contoide é um conceito da fonética, consoante é um conceito da fonologia, glide é um conceito da fonética, semivogal ou semiconsoante, que também parece, é um conceito da fonologia. Aqui, essa distinção entre fonema, fone e letra. É uma definição a priori, porque, na verdade, a disciplina inteira a gente vai falar disso. Então, o fone é uma unidade da fonética.
é a realização sonora do fonema. O fonema é a menor unidade da fonologia, é a menor unidade segmentável da língua, capaz de estabelecer a oposição distintiva entre duas formas linguísticas. Então, o fonema é o conceito, a definição simples de fonema é que é a menor unidade segmentável da língua, capaz de estabelecer a distinção entre duas formas linguísticas. A gente vai ver em outro momento que a gente pode tratar uma coisa menor que o fonema como sendo capaz de estabelecer a distinção entre as formas linguísticas, que são os traços distintivos. A gente vai falar disso. Só que os traços distintivos não são segmentáveis. Por exemplo, quando a gente compara P e B numa palavra, em um par mínimo, como por exemplo em pato e bato, eu tenho duas palavras aí. Pato é uma coisa, é um animal, bato é uma outra coisa, a ação de bater, né? Então, pato é um substantivo, bato é um verbo. Então, o que é responsável pela distinção entre essas duas palavras é a posição entre P e B. São os dois segmentos, P e B. Mas, na verdade, não é propriamente o P e B, mas apenas o traço surdo do P em relação ao traço sonoro do B. Então, veja, P e B tem mais semelhança do que diferença. O P e B, o P é bilabial, é oclusivo e é surdo, o P. O B é bilabial, é oclusivo, só que é sonoro. Então, na verdade, a gente pode dizer que o que é fonêmico aí não é propriamente todo o segmento, mas apenas o traço surdo e sonoro. Esse tratamento de perceber o traço e não todo o conjunto, todo o fonema, foi um estudo que começou com Trubetskoy, na Rússia, juntamente com Jacobson, e aí depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o Jacobson veio para os Estados Unidos, o Trubetskoy foi vítima, morreu, foi vítima da guerra, da Segunda Guerra Mundial, acabou morrendo lá pela Rússia, e o Jacobson veio para os Estados Unidos, depois começou a fazer um trabalho com Halley, um linguista americano, e depois Halley, juntamente com Chomsky, criou uma fonologia, que é a fonologia de traços, em que aí já não se usa mais propriamente o fonema, o fecho como um todo, porque o fonema é como se fosse um fecho, uma matriz, um conjunto de traços. E eles começaram a fazer análise a partir do traço propriamente. A gente vai ter um momento para falar disso. Mas veja, o traço, ele não tem como se separar dos outros traços no fonema. Não tem como tirar, por exemplo, o traço surdo do P, nem o traço sonoro do B. Eu não tenho como tirar o traço oclusivo do P ou o traço oclusivo do B. O P é, ao mesmo tempo, surdo, sonoro e oclusivo. Da mesma forma que o B é surdo, sonoro, oclusivo, bilabial, o P, oclusivo, bilabial e surdo. O B, oclusivo, bilabial, só que sonoro. Isso é ao mesmo tempo. Então, a gente diz que é a menor unidade segmentável. O que é possível de segmentar é até o fonema. A gente pode segmentar, por exemplo, uma palavra pela raiz, os seus morfemas, aí depois a gente pode segmentar pelas sílabas, a gente pode segmentar pelos fonemas. Depois dos fonemas não tem mais como segmentar a palavra. É a menor unidade segmentável da língua capaz de estabelecer distinção entre duas formas linguísticas. E a letra? A letra é a representação gráfica do fonema, é a menor unidade da escrita. Então, nós temos o fonema. Quando o fonema se realiza na fala, nós temos o fone. Quando o fonema se realiza na escrita, nós temos a letra. Então, a gente diz que o fonema é uma unidade da língua, o fone é uma unidade da fonética, da fala, e a letra é uma unidade da escrita. Aqui alguns exemplos. Fica difícil representar isso que não seja manuscrito. Dá um trabalho para conseguir todas essas formas. Então, eu manuscrevi e escaneei e trouxe para cá, para esse slide, para mostrar para vocês. Então, veja, é importante entender essa relação entre fonema e fone, também entre fonema e letra, e escrita, né? Então, veja, eu tenho o fonema T, tá vendo? Isso aqui é um fonema, eu sei que é fonema porque está entre barras paralelas.
e tem duas realizações fonéticas. Eu posso dizer tia e posso dizer tia. Mas essa variação não tem importância porque é sempre a mesma coisa, significa tia. Então, a variação na pronúncia, na pronúncia, né? De um mesmo fonema, a gente chama de alofonia. O fonema pode variar, a realização do fonema varia, né? Pode variar, chama de alofonia. Mas a letra também, veja, eu tenho a letra T, veja, a letra A, o fonema a gente representa entre barras paralelas, o fone a gente representa entre colchete e a letra a gente representa entre aspas simples, ok? Então a letra T pode ser escrita assim, pode ser escrita assim, pode ser escrita assim, assim, e cada pessoa pode ter seu próprio T. Então há uma variação no modo de escrever, no modo de anotar, no modo de grafar a letra T. Essa variação também no modo de escrever a letra, a gente tem um nome, a gente chama de alografia. Então, alo é como se fosse variação, significa variação. Quando é no som, eu chamo alofonia. Quando é na escrita, na grafia, eu chamo de alografia. Outro exemplo aqui com a letra A. Então, a letra A pode ser escrita assim, 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 de várias formas. Continua sendo a mesma letra A, só que representado, anotado de formas diferentes. É comum também um fonema ter ser representado por várias letras. Por exemplo, o fonema C, ele é representado com S, com a letra S, tá vendo? Entre aspas, a letra S, na palavra sala. Mas é representado com as letras SS na palavra aça. Com C na palavra cego. Com C cedilha na palavra moça. Com SC na palavra piscina. Com XC na palavra exceção, com X na palavra sintaxe. Então veja, o mesmo fonema é representado por várias letras. Na verdade, isso é um grande problema para as crianças aprenderem a escrever. Então, todo o processo de aquisição de escrita tem que enfrentar essas dificuldades que é comum às línguas, mesmo as línguas alfabéticas, ou seja, as línguas que tentam representar cada som da língua com um caractere. Nem todo sistema de escrita é sistema de escrita alfabético. Há sistemas, eu vou falar disso para vocês em outro momento, não dá para falar tudo agora. Esse é uma discussão sobre tudo para fonética e fonologia do português. Então, é uma outra disciplina que tem sobre fonética e fonologia do português. Essa disciplina a gente vê mais fonética, para a gente entender como as características dos sons, os processos de produção dos sons da fala, conhecer o aparelho fonador, treinar a percepção para ouvir e compreender os sons, treinar a transcrição dos sons também, treinar a produção dos sons. Não dá para fazer tudo. Então terá uma outra disciplina que se chama fonética e fonologia do português, aí que a gente fala mais sobre sistemas de escrita. Mas só para vocês entenderem. Há sistemas de escritas que a gente diz que é alfabético, é o caso do português, do inglês, das línguas europeias, das línguas mais comuns, né? Mas há sistemas de escritas que são, por exemplo, silábico. Então, o sistema de escrita do árabe, por exemplo, é um sistema de escrita silábico. Eu não represento um fonema, eu represento a sílaba inteira. E há sistemas que não são nem silábico nem alfabético, são sistemas que um símbolo representa uma palavra inteira, que é, por exemplo, o sistema de hieróglifos ou hieroglifos, né? Você tem um símbolo para representar uma palavra inteira. Tem uma figura mais ou menos parecida com a figura de um homem e ali significa pessoa. Então, é um caractere, um símbolo que representa toda uma ideia. Não tem a relação com a pronúncia. Muito bem. Então, há situações também que eu tenho uma letra com dois fonemas, ou seja, sendo representado, sendo correspondente a dois fonemas. É o caso do C, também, né? Só que aqui não é mais fonema, aqui é fonema, entre barras, aqui é letras. Então, essa letra pode representar o fonema C, no caso de sala, é o fonema C, né?
pode representar também o fonema Z, como no caso de eu anotei aqui errado, olha, ortograficamente errado, seria casa, eu confundi aqui, casa, como nós sabemos, é com S, vocês nunca mais vão esquecer disso, com certeza, né? Eu anotei aqui, ó, cansaço, com o Z, mas veja, isso aqui é muito importante para a gente entender, olha, quando vocês forem dar aula para as crianças, para os alunos de vocês, que vocês observarem os alunos escrevendo assim, por exemplo, casa com Z, ok? Escrevendo casa com Z, não fiquem tristes com isso. Vocês têm que ficar felizes, porque os alunos de vocês já sabem fazer transcrição fonética. Porque, na verdade, o que a gente tem aqui, foneticamente, é o Z. Só que a nossa escrita, nenhum sistema de escrita é perfeito, nenhuma ortografia é perfeita, embora tenha esse nome, né? Orto. Nenhuma grafia é perfeita. Então, casa, a gente pronuncia Z, mas a gente escreve também com S, ok? O outro exemplo é o E, a letra E, que pode representar o fonema E ou o fonema E. Então, o E é escrito E aqui na palavra peso, o peso, que é realmente o fonema E, mas é escrito também E aqui, olha, quando eu tenho o fonema E, em eu peso. Então, o peso, né, peso substantivo, e eu peso, peso é verbo aqui, ok? Então, eu tenho dois fonemas, mas apenas uma letra, para representar esses dois fonemas. Bom, uma outra situação, um pouco diferente desses exemplos que eu dei anteriormente, é o caso de nós termos um fonema por duas letras. Né? Então, é um fonema por duas letras, ou seja, eu uso duas letras para representar um único fonema. É o que a gente chama de dígrafo. Então, tem aqui os exemplos. Olha. O lhe, em malha, o nhê, em amanhã, o che, em achar, o re, em carro, o c, em osso, o que, em queijo, quiabo, né? Queijo, o g, em guerra, ok? Há situações também, mais raro em português, mas existe também, uma letra por dois fonemas, por exemplo, que a gente chama de dífono. É o que eu tenho, por exemplo, com essa letra aqui, que normalmente é anotada assim, ó. Antes, nos dicionários, aparecia o C junto com o S, porque o K antes não fazia parte da nossa ortografia. Então, quem tem dicionários mais antigos, é possível que tenha essa anotação aqui, ó. Em vez do K, a letra C, para a pronúncia do X, da letra X em algumas palavras. Então, na verdade, o que eu tenho não é propriamente o QS, como está aqui, mas isso aqui, ó, tenho KISS, porque entre o S e esse Q, no português, nós precisamos de uma vogal. Então, na palavra táxi, por exemplo, eu tenho apenas a letra X, mas eu tenho esta pronúncia, táxi. Ou seja, esse X aqui, essa letra X, representa três fonemas, que é o K, o Q, né? O I e o C. Mesma coisa acontece em tórax, tórax. Então, eu tenho apenas o X aqui, mas eu tenho essa pronúncia aqui, ó, kiss. Eu tenho uma única letra representando três fonemas. Na tradição normativa se considera dois fonemas. Por isso que se diz dífono. Di, dois, fono, som. Bom, o nome das letras tem uma motivação icônica que a gente chama de iconicidade onomatopaica, que é muito importante na fase de aquisição da escrita pelas crianças. Então, veja, o nome das letras, por que B tem o nome de B? Porque se pronuncia B, né? Então, P, Q, C, T, D, M, N, L. O nome dessas letras é, na verdade, a pronúncia dessas letras. Então, a gente diz, quando as crianças estão aprendendo a escrever, elas aprendem primeiro o nome das letras, elas passam a fazer uma leitura com o nome das letras. Depois então elas lê o nome da letra. Depois ela lê, o que a gente diz ela faz, tem vários passos. Então, o nome da letra,
o som que a letra representa, depois ela tem uma leitura que chama de logográfica, ela vê a imagem, por exemplo, ela vê uma palavra como Coca-Cola, embora ela não saiba pronunciar, fazer a leitura alfabética, que é a última fase da leitura, mas ela sabe que é Coca-Cola porque ela vê a imagem da escrita, o desenho da letra, e ela sabe que se trata da Coca-Cola. Ela vê a palavra como um todo, ela faz uma leitura que a gente chama de logográfica, veja, ou seja, ela vê uma imagem como um todo, a palavra como uma imagem toda, e lê a palavra. Mas então, é comum nos textos das crianças aparecerem, na fase de aquisição, essa motivação icônica, onomatopaica, na escrita das crianças. Então, como aparecer assim, por exemplo, a criança escrever bebê, zebra, pera, para bebê, zebra e pera. Ou seja, já está dizendo o nome das letras aqui, ó. Bebê. Ok? Seria isso aqui. Aí zebra, zebra. Então, pera. Está dizendo o nome das letras. É comum acontecer. Então, pessoal, eu não sei se eu já falei nisso no outro vídeo, mas eu volto a falar aqui. Não estou lembrado agora. Então, veja, essa disciplina a gente vai focar mais na fonética. Então, a gente vai ver as fonéticas, eu vou explicar agora, mas depois a gente vai, sobretudo, se deter na fonética articulatória. A fonética que é ensinada na universidade, sobretudo na graduação, é a fonética articulatória, porque as outras fonéticas demandam um nível de especialidade muito maior, um nível de treinamento muito maior, e também exige equipamentos, que normalmente não se tem. E também não é necessário um refinamento, uma discussão mais ampla num curso de graduação sobre fonética. Então, a fonética articulatória é o suficiente para o nosso propósito no curso de graduação de letras. Então, mas para a gente entender, o estudo da fonética, o estudo dos sons da fala humana, pode ser dividido em 4 tipos. Então, a gente pode falar de uma fonética articulatória, estuda os sons da fala do ponto de vista da produção, da articulação dos sons. A gente vai ver, por exemplo, o aparelho fonador, os articuladores passivos, articuladores ativos, toda a classificação das vogais, das consoantes, das semivogais, em função do modo de produção e como os articuladores se aproximam ou se distanciam para produzir os sons da fala. Ou seja, como os articuladores se movimentam para produzir os sons da fala. Isso é a fonética articulatória. Há uma outra fonética que a gente chama de fonética auditiva, que trata da fonética do ponto de vista da percepção da fala. E aí a gente vai ver como é que o ouvido humano funciona para captar os sons, a vibração da matéria e de que forma isso é processado pelo ouvido humano. Então, veja, é importante a gente entender o seguinte, a língua, ela independe, isso, por exemplo, foi dito por Saussure, da forma como ela se materializa. Então, nós já sabíamos que a língua pode se materializar oralmente, na fala, ou seja, por meio de sons vocais elementares, como dizia Saussure, por meio da escrita, e hoje a gente entende também que pode se manifestar por meio de símbolos gestuais, como, por exemplo, dos surdos. Então, o Saussure tem um momento que o Saussure diz que o fato de as línguas humanas se materializarem principalmente, ou seja, normalmente, por meio de sons vocais elementares, ou seja, por meio da oralidade, é apenas um acidente histórico, porque a língua seria independente da forma como ela se materializa. Nós temos a língua e nós usamos a língua, mesmo como estamos em silêncio. Mas todas as línguas humanas, elas são faladas, elas são materializadas oralmente. A gente vê, por exemplo, no caso com uma língua de sinais, como a língua Libras, que os falantes de Libras eles se aproveitam dos sons e tentam representar os sons da escrita, às vezes as letras,
representando com movimentos da mão as letras que representam os sons da língua. Mas veja, a língua ela acontece mesmo quando o indivíduo não consegue perceber os sons. Então, os surdos, que a gente às vezes diz mudo, eles não oralizam os sons da língua, não é porque eles não tenham o aparelho fonador adequado, mas na verdade é porque eles são surdos. Então, como eles não ouvem o som, eles não ouvem os fonemas, eles não percebem o som da língua, então eles não têm como imitar depois a pronúncia desses sons. A deficiência, na verdade, é auditiva e não fonatória. Okay? Mas a língua ela acontece mesmo quando a pessoa é surda. Os falantes de Libras são falantes de língua. Eles falam língua portuguesa. Só que eles usam eles materializam a língua de uma outra forma. Bom, a fonética acústica, ela se ocupa das propriedades físicas. A gente pode dizer que a fonética acústica ela está no limiar entre o estudo da fonética propriamente e o estudo da física, da área da física propriamente. Então, quem trabalha com fonética acústica precisa dos conceitos da física, como, por exemplo, amplitude de onda, intensidade do som. Então, precisa desses conceitos que são próprios da física. A fonética instrumental é uma fonética que já se utiliza de equipamento, de instrumentos, de aparelhos, às vezes, para medir a pressão, da tensão, da articulação, como, por exemplo, o palatógrafo, aparelhos que medem, por exemplo, a articulação do som no momento da produção. Então, existem alguns instrumentos que são utilizados para fazer esse trabalho mais experimental, mais instrumental, mais de laboratório, propriamente, né? A gente trabalha basicamente com a fonética articulatória. Aí já há um resumo sobre o aparelho fonador. Então, o aparelho fonador, ele se subdivide, tem uma figura depois ilustrando esse aparelho fonador. Ele se subdivide em três sistemas. Então, a gente tem o sistema respiratório, que compreende os pulmões, os músculos pulmonares, os brônquios, a traqueia, o diafragma. Isso faz parte do sistema respiratório. Veja, o aparelho fonador, ele tem uma função mais básica no nosso organismo do que permitir que a gente fale, né? O aparelho fonador ele tem uma função biológica mais primária do que servir a nossa comunicação por meio da língua. Então, todos esses equipamentos, digamos, biológicos que nós temos, eles têm funções mais primárias, mas eles servem também no processo de produção, de materialização da língua, ou seja, no processo de fonação, processo de produção da fala. Então, esse é o sistema respiratório, que eu já falei. Aí tem um sistema fonatório. O sistema fonatório localiza-se na laringe e é constituído pela glote, pelas cordas vocais e pelos músculos laríngeos. Ou seja, nós temos aqui, mais ou menos aqui, nosso peito, né? Essa região aqui, nós temos o sistema respiratório, aqui, nessa parte aqui do nosso pescoço, onde está a glote, né? Onde tem isso aqui, esse pomo de Adão, que a gente chama, onde está a glote. Isso aqui tudo é o sistema fonatório, ok? Aqui na glote onde está, onde está as cordas vocais, né? Também chamado de prega. E aí, acima aqui, onde está, acima, aqui, nessa parte superior aqui, é onde está o sistema articulatório. Onde está a língua, o maxilar inferior, o maxilar superior, aí todos esses a gente diz esses articuladores ativos e passivos que são fundamentais no processo de produção dos sons da fala. Então, eu mostro em seguida a ilustração
do sistema, deixa eu ver, aqui, bom, tá aqui, do aparelho fonador. Então, todo esse conjunto aqui é o aparelho fonador. Então, nós temos o sistema aqui em cima, o sistema articulatório, ok? Aqui, onde estão as cordas vocais, sistema fonatório, e essa parte aqui é o sistema respiratório. Então, os músculos pulmonares, os próprios pulmões, o diafragma, etc. Então, os articuladores, né? Nós temos dois tipos de articuladores ativos e os articuladores passivos. Os articuladores ativos, quase todos, estão na mandíbula, ficam na mandíbula inferior. Então, nós temos, por exemplo, lábio inferior, é um articulador ativo, que participa, por exemplo, na articulação dos sons labiais, como P, B, M, F, V. Então, tem os articuladores ativos, a parte de baixo tem os lábios, então tem os lábios, tem a língua, aí tem o dente inferior, eu tenho o véu, as cordas vocais, tem os músculos laríngeos. O único articulador ativo que fica na parte superior, na mandíbula superior, é a úvula, que é o finzinho do nosso palato. Nós temos o palato, que é todo o nosso céu da boca. Nós temos os alvéolos, que é o início do palato. Depois nós temos um pré-palato, nós temos o palato mediano. Depois nós temos um palato mole. O pré-palato é chamado também de palato duro. Aí nós temos o palato mole e depois lá no finalzinho do palato mole a gente tem a úvula, é como uma campainhazinha, que ela tem uma função importantíssima, porque ela que impede, por exemplo, que a gente inspire alimentos e vão para o pulmão. Ele tem essa função. Na verdade, quando a gente está respirando, a nossa úvula ela fica baixada para o ar ficar passando pelas narinas livremente. Quando a gente articula alguns sons, a gente está comendo, a úvulazinha sobe, bloqueia a passagem para o canal das narinas, e aí a comida, o alimento, a água, o ar também não passa, não entra pelo canal das narinas. Então, o único articulador ativo é a úvula. A úvula é importante na articulação dos sons, porque com base a depender do papel da úvula, nós vamos ter os sons nasais ou sons orais. Por exemplo, quando eu articulo um som nasal como me, ne, veja que a minha boca é totalmente fechada, ó, me, mas ainda assim a gente tem um som, porque a úvula ficou abaixadinha e o som, a vibração das cordas vocais produziu um som que sai pela cavidade nasal, escapa pelas narinas, ó. Está escapando pela narina. Agora imagine que eu tapo as narinas, ó. Não tem mais som nenhum, porque não tem como escapar pela narina. Quando a gente produz sons nasais, a úvula fica abaixadinha e o som escapa pelas fossas nasais. Quando a gente produz sons orais, a úvula fica levantada, bloqueia a passagem pela cavidade nasal e o som sai todo pela cavidade oral. Então, eu tenho sons orais, por exemplo, são sons orais. A, E, I, O, U, são sons orais. E tem os sons nasais, como me, ne, em, in, campo, por exemplo, campo. E aí a gente vai ter depois essa distinção entre sons nasais e sons orais, por exemplo, campo, capo, tanto, tato, ok? Mundo, mudo. Vai ter essa diferença entre sons orais e nasais. Então, os articuladores passivos, quase todos na parte superior, então nós temos toda a dimensão da cavidade do céu da boca, a cavidade superior, né? O céu da boca, que é o palato, articulador passivo. Nós temos o dente superior, lábio superior, e todos os articuladores que estão na parte superior da cavidade bucal. São os articuladores passivos.
ver se tem aqui, bom, essa figura aqui, eu tenho um vídeo que eu apresento especificamente esta figura, não preciso me alongar também, não quero que o vídeo fique muito grande para que vocês não tenham dificuldade para visualizar o vídeo no celular, ok? Mas para a gente ver rapidamente aqui, olha, nós temos aqui na parte inferior os articuladores ativos, eu tenho lábio inferior, dente inferior, aqui eu tenho o ápice da língua, essa parte aqui da língua a gente chama de lâmina da língua, eu tenho a parte média da língua, a parte posterior da língua, a gente chama, aliás, ápice da língua, lâmina da língua, parte anterior da língua, parte média da língua, parte posterior da língua. Isso aqui são cavidades, né? Cavidade faringal, cavidade nasofaringal, cavidade nasal, cavidade bucal. Aí aqui é a glote, aqui está, aliás, aqui é a epiglote, aqui é onde está a glote, né? E nela estão as cordas vocais. Parte superior, lábio superior, dente superior, alvéolos, palato duro. Isso aqui é mais ou menos o palato médio, palato mole, e aqui é a úvula, o finalzinho do palato, como eu falei. Isso aqui é que bloqueia, eu estava falando, isso aqui é epiglote, aqui está a glote, aqui é a epiglote. Isso aqui é o que bloqueia a passagem do ar para as narinas. Então, se eu bloqueio aqui a passagem, o ar sai apenas por aqui. Se eu deixo como está aqui, o ar fica circulando por aqui, ok? Então, na verdade, é epiglote que impede, por exemplo, que comida, água, outras coisas passem para cá, para essa cavidade aqui, que vai para os pulmões, ou para cá, que é o esôfago, ok? Pessoal, isso aqui é uma imagem da glote, com as cordas vocais. Então, eu tenho uma glote masculina, que é maior, e uma glote feminina. E aqui, esse aqui representando as duas membranas, que são as cordas vocais, também chamado de prega. Quando a gente articula, sobretudo as vogais todas são sonoras, essas duas membranas aqui se aproximam uma da outra, elas fecham aqui, elas estão abertas agora, né? Elas fecham para bloquear a passagem do ar, e aí o ar se choca com elas e faz uma vibração. Essa vibração produz um som. Todo som é resultado da vibração da matéria. Então a matéria vibra e essa vibração é captada em forma de onda pelos nossos ouvidos. Isso é o som. Então, se eu produzir uma vogal, como as vogais não têm bloqueio na cavidade bucal, então essa é a grande diferença entre vogal e consoante. Vogal são sons da fala, sons da língua humana, sons da linguagem humana, produzida por uma corrente de ar que passa livremente pela cavidade bucal. Ou seja, a corrente de ar passa livremente pela cavidade bucal. As consoantes não. São sons da linguagem humana produzidos por uma corrente de ar que, ao passar pela cavidade bucal, sofre algum tipo de bloqueio. Na verdade, é desse bloqueio que resulta o som. Então, as vogais, como ela não tem nenhum bloqueio na cavidade bucal, se ela não tivesse bloqueio das cordas vocais, eu não teria som nenhum, eu teria apenas um sopro. É o que acontece, por exemplo, aqui, ó. Vou produzir a letra A, só que eu não vou bloquear a passagem do ar. Olha o que eu tenho. Estou produzindo a letra A. O ar passa livremente pela boca, mas como eu não bloqueei lá nas cordas vocais, a passagem do ar, não houve vibração da matéria, não houve vibração das cordas vocais, não tem o som. Agora eu vou bloquear a passagem do ar. Então, quando eu bloqueei, veja, isso eu faço intencionalmente. Nós, seres humanos, podemos movimentar, nós temos um músculozinho que movimenta essas membranas para cá, as duas se aproximam, se distanciam. Eu posso fazer isso. Também posso tensionar as cordas vocais, ou seja, enrijecer ou não, para produzir sons mais grossos, ou sons mais finos. Quando eu falo sons mais finos, é porque eu tensionei mais as cordas vocais, eu estiquei mais, aí saiu um som mais fino, mais agudo. Quando eu deixo ela mais relaxada, sai um som mais grosso, mais grave, ok?
Bom, então, em resumo, pessoal, é isso. Espero que vocês aproveitem e vejam o vídeo, tentem fazer o exercício que está lá na sala, nós já temos um exercício para este assunto, anotem as dúvidas e na aula 5 nós conversaremos, ok? Até mais.